Para juntos louvarmos, adorarmos e bendizer o nome do nosso Deus, porque só Ele é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Quero aqui neste momento agradecer a pastor Elias, a sua esposa, a missionária Leonice, por tudo que tem feito pela minha vida e de cada irmão ali na cidade de Bataguaçu. Também agradeço ao pastor presidente, sua esposa, a missionária irmã Marta, por esta oportunidade, por ter confiado de estar aqui ministrando a palavra do Senhor, porque nós sabemos que ocupar este lugar é um lugar onde nós devemos ocupar, mas nós sabemos que não é nós que falamos, mas nós estamos aqui somente como instrumentos do Senhor para ministrar aquilo que Ele tem para com a minha e a sua vida nesta noite, neste lugar. E eu confesso que eu estava muito preocupada com o ministrar desta palavra neste lugar, nesta noite. Eu costumo meditar na palavra do Senhor e o Senhor tinha me dado uma palavra há alguns dias. Eu até havia comentado com o meu pastor e eu não compreendia, porque às vezes nós pensamos que é para aquele momento, mas o Senhor, Ele nos prepara para as oportunidades em nossas vidas. E quando foi lançado o convite para que eu estivesse aqui ministrando a palavra do Senhor, o Senhor colocou uma chama ardente no meu coração para ministrar a palavra neste lugar. Mas quando eu adentrei aqui nesta noite, eu disse: não, Senhor, não é aqui essa palavra. O Senhor disse: é, minha filha. É aqui sim, porque às vezes você está olhando e vendo um número pouco de pessoas, não porque eu queira ministrar a palavra somente aonde há uma igreja bonita, aonde há uma igreja cheia, porque a nossa igreja também é uma igreja pequena em número de pessoas. E eu creio que aqui também não é diferente. Mas o Senhor se faz presente lá e se faz presente aqui também neste lugar. E o Senhor, Ele fala com aquele povo que tem um compromisso com Ele. E o Senhor quer falar comigo e com você aqui nesta noite. E quando o Senhor colocou essa palavra que eu vou estar ministrando nessa noite aqui, eu disse: Senhor, vai confirmando a tua palavra por onde eu passar. E o Senhor aos poucos foi confirmando. Hoje eu peguei um pedacinho da conversa do pastor presidente com o pastor Elias e eu disse: está vendo, irmã Leandro, o Senhor está confirmando. E quando eu cheguei aqui à noite, costumo dar bastante atenção a cada louvor, porque eu creio que quando nós entramos na casa do Senhor, nós já devemos estar atentos, porque o Senhor já está falando comigo e com você. O Senhor, Ele fala nas mínimas coisas. Nós precisamos estar atentos, porque Deus não nos deixa só. Ele fala conosco. E nós vemos que no início, quando foi louvado, nós ouvimos para que não venhamos desistir. Depois, adore, mesmo faltando tudo, adore. Adore, porque só Ele é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Está sentindo só? Ele é o Deus de Israel. Ele vai te amparar. Você nunca está sozinha, Ele está com você. E aí veio outros
louvando, dizendo que Ele é o Deus verdadeiro. E Ele é o Deus verdadeiro, não há outro. Ele é o Deus de Elias, Ele é o Deus de Isaac, de Jacó, e Ele é o Deus que se faz presente aqui nesta noite, neste lugar. Depois veio falando, não desista mesmo em meio à luta, mesmo que se levante o inimigo tentando te derrubar, não desista, porque o Deus que te escolheu não desiste, nem de mim, nem de você. Nós não podemos desistir do chamado do Senhor em nós. Nós devemos permanecer fiel mesmo em meio à luta, mesmo em meio à prova, crendo que Ele está conosco e que Ele não nos deixa só. Ele está sempre ao nosso lado. Por último, veio a nossa irmã louvar ao Senhor e disse que Ele é o Deus de Israel. E Ele é o Deus de Israel. E agora eu gostaria que a igreja do Senhor abrisse as suas Bíblias no livro de 1 Reis 19, onde o Senhor vai estar falando comigo e com você nessa noite, neste lugar. Porque se o Senhor, Ele direcionou para que eu ministrasse nessa palavra, é porque é para mim e para você. E nem que for uma pessoa que está precisando dessa palavra. Porque o Senhor tem falado comigo. E aí se tiver mais um aí nessas cadeiras, não se dúvida, e já é o suficiente. Porque o Senhor, por causa de um filho, Ele se levanta do seu trono para falar. No livro de 1 Reis 19, a partir do versículo 8, a palavra do Senhor diz, nós temos aqui que o subtítulo diz Elias no Monte Horebe. E o versículo 8 diz: levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conselho, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas a espada, e eu fiquei só e buscaram a minha vida para me matar. Amém? A igreja pode estar se sentando. Quando eu comecei a meditar nesses versículos, o Senhor me levou lá no começo do ministério do profeta Elias, quando Acabe, o terceiro, o oitavo rei de Israel, ele estava nada diferente dos outros profetas anteriores de Israel. E além de todas as abominações que existiam ali em Israel, como se não bastasse os pecados, as abominações do povo, Acabe ainda vai se casa com uma mulher, eu creio que todos já ouviram falar dessa mulher, Jezabel. Uma mulher que adorava outros deuses, e onde o Senhor, Ele não concorda com o jugo desigual, Ele não aceita que nós adoremos a outros deuses. E o Senhor se irou com o reinado de Acabe. E além de tudo, Acabe falava muito pouco. Era Jezabel que estava no comando, determinando todas as situações. E como o Senhor havia escolhido Elias desde o ventre, eu creio, porque até o nome de Elias tem algo a ver com esse período, porque
levantou com aquele povo e levantou um profeta, Elias. Ele disse: eu me lembrei que era Elias, aquele que eu já tinha um propósito na vida dele. E ele foi e disse: Elias, está vendo como está Israel? Preciso agora de você, profeta escolhido do Senhor. E foi o momento em que Elias chegou e disse que aqui não haverá chuva e nem sequer orvalho, até o dia em que eu determinar. E o Senhor disse: agora sai daí. Sai daí, vai até o ribeiro de Feliz, que lá eu vou cuidar de você. E Elias foi até aquele lugar. E lá Elias ficou alguns dias bebendo água do ribeiro e sendo alimentado de pouco. E eu posso ver que quando o Senhor tem um chamado na minha e na tua vida, Ele cuida de nós. Ele alimenta as nossas vidas. Ele garante. Porque o nosso Deus, Ele é fiel. Ele prometeu na minha vida e na tua, Ele vai cumprir. E mesmo nesse momento difícil, o Senhor enviou um povo para mim, enviou um pedaço. Como o nosso Deus, Ele é poderoso. E mais adiante, aquele ribeiro que secou, o Senhor poderia ter feito com que aquele ribeiro não se secasse, continuar alimentando Elias. Hoje eu quero saber o que aconteceu. Mas o Senhor tinha um propósito de agora guerreiro valente e vai lá até a casa da tudo que aprendeu. É difícil saber como alguém que venceu mais de 100 custo de uma mulher. Não é uma atitude correta, responda ao profeta onde está. Você é vencedor, você não é vencido. É um profeta ungido desde que nasceu. Quem é rei acabe, quem não tem papel. Quem é exército contra o seu Deus. Organiza e vou fazer chover. Com tua mão que o povo vai ver. Elias, hoje eu quero te usar de novo. Abre a tua boca e fala com meu povo. Você é vencedor, você não vai mentir. E a vida. Um profeta ungido desde que nasceu. E Elias chegou ali para te calar. Quem está contigo é o Senhor Deus. Abra a tua boca e fala o teu mandar. É o último nem me liga pra
quantos livramentos, quantas curas, quantas providências. Mas nós estamos vivendo um momento de crise na caminhada espiritual, porque nós, como ministros, nós, como profetas, como evangelistas, pastores, como mensageiros do Senhor, estamos vivendo momentos difíceis para falarmos do amor de Deus, para conservarmos a palavra fiel, para conservarmos a palavra verdadeira, para falar a verdade, para não omitir o erro. Está difícil. E quantos querendo se esconder na caverna, não? Quantos querendo desistir? Quantos querendo dizer, Jesus, chega! Eu pensei que eu tinha vencido, que o povo de Israel agora ia reconhecer que o Senhor é Deus e estaria tudo bem. E agora ainda vem Jezabel querer tirar a minha vida. Eu não suporto mais. Agora eu estou só. Eu vou fugir. E talvez é uma situação tão pequena e você está querendo fugir. E você está esquecendo daquelas outras bênçãos, dos outros milagres que o Senhor já operou na sua vida, das providências. Em momentos difíceis, quando você dobrou os seus joelhos, profeta do Senhor, Elias de Deus, porque cada um de vocês que estão aqui, Deus tem um projeto, Deus tem algo na sua vida, não é em vão que você está aqui neste lugar. E se Ele te trouxe aqui, fique atento porque Ele está falando com você. Você está querendo desistir, como Elias? Talvez você olhe para esse tempo, fala, nossa, poderia estar em outro templo, né? Tantos templos bonitos dentro da cidade. Uma vez eu vim aqui, fui numa igreja cheia de imagens, lindo, né? Mas Deus está aqui, meu. Aqui nós olhamos no semblante de cada um de vocês e nós podemos ver a presença do Espírito Santo. Quando eu entrei neste lugar, nesta noite, eu senti a presença do Espírito Santo de Deus. E às vezes nós estamos em um lugar grande e bonito, mas Deus está. Porque Deus abomina as coisas que desagradam. Isso não sou eu que está dizendo, é a palavra do Senhor. Porque não foi diferente como Israel. Alegra-te neste lugar, não queira desistir. Você é um profeta do Senhor. Deus que chamou, Deus que escolheu. E o Senhor nesta noite diz: saia da caverna, Elias. Saia da caverna, vocês, Elias, mulheres de Deus. Saia da caverna, tome a sua posição de profeta. Ministre a palavra do Senhor. Faça o querer e a vontade do Senhor, independente da situação. Estão querendo tirar sua vida? Louve a Deus! Louve a Deus! Está pensando que está sozinho na luta? Tá não. Jesus está com você. Você não está sozinho. Porque Elias pensava que estava sozinho. Mas quando ele entrou na caverna, falou, vou dormir por aqui. E no momento em que ele tomou essa atitude, ele olhou e falou, Jesus, tira a minha vida. Eu já fiz isso também. Houve um momento na minha vida que a situação estava tão difícil, que eu disse, Senhor, entra com uma providência nessa situação. Se o Senhor tem um chamado na minha vida, Pai, faça a tua obra. Meu Deus, porque eu não tenho mais força. Pai, porque tu conheces a minha vida, o meu ser, o meu coração, o meu desejo de fazer a tua obra. Pai, mas se não for dessa maneira, isso eu orei ao Senhor na virada do ano passado. Disse, Senhor, tem muitas pessoas te pedindo tanto presente por aí, pedindo um ano cheio de
bênçãos materiais. Mas eu te peço, Senhor, entra com a providência nessa área da minha vida, porque o meu desejo é fazer a tua obra. E se não for da tua vontade, Pai, tira a minha vida, porque eu não quero mais viver. Eu fui fiel ao Senhor, porque era o que eu estava contigo. Mas o nosso Deus, quando Ele tem um chamado na minha e na tua vida, jamais Ele deixa o inimigo destruir as nossas vidas. Jamais Ele deixa o inimigo tocar em nossas vidas. E a promessa dele vai cumprir, queira Satanás ou não, na minha e na tua vida. E passou janeiro, e eu confiante, volta e meia, dialogando com o Senhor. E Ele entrou com a providência, e hoje estou aqui, para honrar a glória do Senhor. E eu observando Elias, profeta, chamado pelo Senhor com tantas experiências com Deus, achando que estava sozinho no campo de batalha, cansado da vida, fazer a vontade de Deus, cansou. E aqui nessa noite tem profetisas, né? Profetas cantar. Chega, Jesus. Chega, Jesus. Mas assim como o Senhor enviou o anjo, e ali falou: o que você faz aqui, Elias? Senhor está perguntando para você e para mim nesta noite: o que você faz nesta caverna? O que é que você faz nesta caverna? Saia da caverna, caverna não é o seu lugar. Caverna não é o lugar de profeta de Deus. Mas junto com a voz do Senhor, em tempo, semente impetuoso, a palavra de Deus diz, e não era o Senhor. Então nós devemos estar atentos, porque quando o Senhor está conosco, o inimigo está do lado, e não é Deus, não é o nosso Deus de Israel, que está soprando no teu ouvido para cá. Não é, viu? Não é. É aquele que quer que você perde no campo de batalha. E ele é o inimigo da minha vida. Mas Elias, mesmo tendo escondido ali, mais uma vez veio aquele vento e o Senhor disse: Elias, sai daí, levanta, sai daí, você esqueceu o que eu tenho com a tua vida? E o vento soprando. Mas houve um momento em que veio uma voz suave. E ali Elias compreendeu que era o Senhor. E aí ele disse: por que você está na caverna? Eu creio que nesse diálogo ele deve ter falado: tantas coisas já aconteceram, tantos milagres, tantas providências. E agora você querendo cair na caverna? E o Senhor está falando aqui. Você está querendo ficar na caverna? Você que não entrou está querendo? Está pensando em entrar lá, né? Não vai não. Não vai não. Não vai não, porque se o Senhor te chamou, não vai não. Fique na posição do Senhor. Fique na posição que o Senhor te chamou. Sai dela não. Melhor ficar fora da caverna. Não. Porque se você estiver no deserto com Deus, Ele envia corpo te alimentar. Ele envia para te alimentar. Mas se você entrar na caverna fugir de Deus, meu amigo, não vai não. E aí, Elias ouviu a voz de Deus. Ele disse: Senhor, eu tenho lutado
E talvez você também está temendo. Diz como é difícil levar a palavra verdadeira, porque está cheio de ministério por aí dando jeitinho aqui, dando jeitinho aqui. Cheio de espírito de Jezabel dentro das igrejas. E aí, tem Elias que está querendo entrar na caverna. Por conta disso, porque Deus não te chamou para compartilhar com Jezabel, não, viu? Deus te chamou para estar no meio de um povo escolhido, um povo que Deus escolheu para fazer a diferença, um povo pelo qual Deus chamou para algo especial. Deus não chamou essa igreja para no dia da volta dele Ele olhar e falar: apartai dos malditos, que eu não os conheço. Ele chamou eu e você para darmos o galardão do Senhor. E nós somos profetas do nosso Deus verdadeiros, que pregamos isso aqui, ó. A palavra diz: não tira uma vírgula e nem um tiro, porque isso aqui é amor. Deus não está dando jeitinho para ninguém, não. Mas Jezabel está entrando nas igrejas, entrando no meio do povo, destruindo. E aí os profetas, os Elias de Deus, estão querendo. Caraca, campo de batalha. Estou cansado, como está difícil fazer a obra de Deus. Está difícil. E hoje eu ouvi o pastor falando, eu achei: meu Deus, a que ponto que os profetas de Deus estão chegando? Preocupados às vezes com dinheiro. E Elias, pelo que a palavra fala, ele não carregava dinheiro novo, não, né? Carregava riqueza, não. Elias alimentava, onde ele passava, Deus entrava na providência. Hoje tem pregador que ele já vem falando: a oferta é questão. E esses profetas são de Jezabel, viu? São características de profetas de Jezabel. Porque profeta do Senhor Jesus, ele vem e sabe que o Senhor entra com a providência. O Senhor não deixa o filho dele mendigar o pão. Você pode passar por uma situação difícil? Passa, porque eu já passei por tantas. Mas ele garante a sua vitória. Quando o profeta Elias disse que eu fiquei só, estou cansado, houve um momento de diálogo, eu creio nele com o Senhor. E aí o Senhor disse: não, filho, você vai parar, não. Você ainda tem tanta coisa lá para frente para resolver, você quer parar? De jeito nenhum. Vai lá! Unge lá um rei, unge Jeú, uns 4 lá. E você esqueceu que lá em Israel tem 7.000 que não se plantaram? Talvez você pense que aquilo que você fez não germinou, por isso você quer desistir, né? Eu estou semeando, estou falando, e parece que o povo não quer ouvir. Quem disse para você? Você vai falando, tá, semente. Quem faz não é eu, não é você. É o Senhor. E aí o Senhor me falou que tem 7.000 que não se prostraram.
continuou, permaneceu no campo de batalha. E eu fiquei imaginando coisas que foram acontecendo no longo dessa história. Elias entrou na caverna, quis resistir, quis correr, chegar. E aí Deus levantou, mostrou a ele o que tinha acontecido na trajetória, aonde ele passou falando do Deus de Israel, do Deus verdadeiro. E muitas coisas foram acontecendo. E Jezabel, uma mulher que não se cansava. Mais adiante a palavra diz que ela quis a vinha de Nabote. E é assim a Jezabel que estão por aí, viu? Querendo só o teu dinheiro. A Jezabel que está por aí, querendo tomar a tua vida, querendo tomar o teu dinheiro, querendo tomar o teu chamado, querendo te tirar da promessa de Deus. Fique atento. Fique atento. Fique atento. Porque Jezabel, ela não tem o poder de Deus, mas ela tem uma estratégia para te tirar da posição do Deus de Israel. Fique atento para não ser iludido e nem enganado por Jezabel. E depois eu fiquei pensando que Elias profetizou que aquele Elias falou assim: Acabe e Jezabel, os cães vão ser santos. Que profecia, e eu olhando Acabe falece, pega o corpo dele, carrega uma guerra, ele sofreu ali, naquela guerra, e o corpo dele sangrava, ele não suportou porque foi muitos ferimentos, e Acabe morreu. E a palavra do Senhor diz que o carro carregava e o sangue ia descendo e a água onde ele estava lavando o carro, os cães lambiam. Cuidado, viu? Porque se você sair da presença do Deus de Israel e ouvir o chamado de Jezabel, é difícil, mas o teu fim pode ser igual ao de Jezabel e de Acabe. E eu vejo como o Senhor, quando Ele promete algo em nossas vidas, eu estava falando para o pastor ali que o Senhor é tremendo, né? Ele é maravilhoso, é porque nós não conseguimos perceber, porque às vezes nós damos atenção a tantas coisas. Um vidro, uma árvore, lá ele ficou, ele fugiu, ficou ali, e depois ele se escondeu numa caverna, com medo de uma mulher. E assim na minha história, porque não é em vão que o Senhor me trouxe aqui. Talvez você já tenha passado tantas situações, talvez você já tenha tido tantas experiências com Deus. Quantos milagres, quantos livramentos, quantas curas, quantas providências. Mas nós estamos vivendo um momento de crise na caminhada espiritual, porque nós como ministros, nós como profetas, como evangelistas, pastores, como mensageiros do Senhor, estamos vivendo momentos difíceis para falarmos do amor de Deus, para conservarmos a palavra fiel, para conservarmos a palavra verdadeira, para falar a verdade, para não omitir o erro. Está difícil. E quantos querendo se esconder na caverna, não? Quantos querendo desistir? Quantos querendo dizer: Jesus, chega! Eu pensei que eu tinha vencido, que o povo de Israel agora ia reconhecer que o Senhor é
suporto mais. Agora eu estou só. Eu vou fugir. E talvez é uma situação tão pequena e você está querendo fugir. E você está esquecendo daquelas outras bênçãos, dos outros milagres que o Senhor já operou na sua vida, das providências. Em momentos difíceis, quando você dobrou os seus joelhos, profeta do Senhor, Elias de Deus, porque cada um de vocês que estão aqui, Deus tem um projeto, Deus tem algo na sua vida, não é em vão que você está aqui neste lugar. E se Ele te trouxe aqui, fique atento porque Ele está falando com você. Você está querendo desistir, como Elias? Talvez você olhe para esse tempo, fala, nossa, poderia estar em outro templo, né? Tantos templos bonitos dentro da cidade. Uma vez eu vim aqui, fui numa igreja cheia de milagres, lindo, né? Mas Deus está aqui, meu. Aqui nós olhamos no semblante de cada um de vocês e nós podemos ver a presença do Espírito Santo. Quando eu entrei neste lugar, nesta noite, eu senti a presença do Espírito Santo de Deus. E às vezes nós estamos em um lugar grande e bonito, mas Deus está. Porque Deus abomina as coisas que desagradam. Isso não sou eu que está dizendo, é a palavra do Senhor. Porque não foi diferente com Israel. Alegra-te neste lugar, não queira desistir. Você é profeta do Senhor. Deus que chamou, Deus que escolheu. E o Senhor nesta noite diz: saia da caverna, Elias. Saia da caverna, vocês, Elias, mulheres de Deus. Saia da caverna, tome a tua posição de profeta. Ministre a palavra do Senhor. Faça o querer e a vontade do Senhor, independente da situação. Estão querendo tirar sua vida? Louve a Deus! Louve a Deus! Está pensando que está sozinho na luta? Tá não. Jesus está com você. Você não está sozinho. Porque Elias pensava que estava sozinho. Mas quando ele entrou na caverna, falou, vou dormir por aqui. E no momento em que ele tomou essa atitude, ele olhou e falou, Jesus, tira a minha vida. Eu já fiz isso também. Houve um momento na minha vida que a situação estava tão difícil, que eu disse, Senhor, entra com uma providência nessa situação. Se o Senhor tem um chamado na minha vida, Pai, faça a tua obra. Meu Deus, porque eu não tenho mais força. Pai, porque tu conheces a minha vida, o meu ser, o meu coração, o meu desejo de fazer a tua obra. Pai, mas se não for dessa maneira, isso eu orei ao Senhor na virada do ano passado. Disse, Senhor, tem muitas pessoas te pedindo tanto presente por aí, pedindo um ano cheio de bênçãos materiais. Mas eu te peço, Senhor, entra com a providência nessa área da minha vida, porque o meu desejo é fazer a tua obra. E se não for da tua vontade, Pai, tire a minha vida, porque eu não quero mais viver. Eu fui fiel ao Senhor, porque era o que eu estava contigo. Mas o nosso Deus, quando Ele tem um chamado na minha e na tua vida, jamais Ele deixa o inimigo destruir as nossas vidas. Jamais Ele deixa o inimigo tocar em nossas vidas. E a promessa dele vai cumprir, queira Satanás ou não, na minha e na tua vida. E passou janeiro, e eu confiante, volta e meia, dialogando com o Senhor. E ele entrou com a providência, e hoje estou aqui, para honrar a glória do Senhor. E eu observando Elias, profeta chamado pelo
pelo Senhor com tantas experiências com Deus, achando que estava sozinho no campo de batalha, cansado da vida, fazer a vontade de Deus, cansou. E aqui nessa noite tem profetisas, né? Dessas cantar. Chega, Jesus. Chega, Jesus. Mas assim como o Senhor enviou o anjo, e ali falou: o que você faz aqui, Elias? Senhor está perguntando para você e para mim nesta noite: o que você faz nesta caverna, profeta? O que é que você faz nesta caverna? Saia da caverna, a caverna não é o seu lugar. Caverna não é o lugar de profeta de Deus. Com a voz do Senhor, em tempo, semente impetuoso, a palavra de Deus diz, e não era o Senhor. Então nós devemos estar atentos, porque quando o Senhor está conosco, o inimigo está do lado, e não é o Deus, não é o nosso Deus de Israel, que está soprando no teu ouvido para falar. Não é, viu? Não é, é aquele que quer que você perde no campo de batalha. E ele é o inimigo da minha vida. Mas Elias, mesmo tendo escondido o inimigo, mais uma vez veio aquele vento e o Senhor disse: Elias, sai daí, levanta, sai daí, você esqueceu o que eu tenho com a tua vida? E o vento soprando. Mas houve um momento em que veio uma voz suave. E ali Elias compreendeu que era o Senhor. E aí ele disse: por que você está na caverna? Eu creio que nesse diálogo ele deve ter falado: tantas coisas já aconteceram, tantos milagres, tantas providências. E agora você querendo cair na caverna? E o Senhor está falando aqui. Você está querendo ficar na caverna? Você que não entrou está querendo? Está pensando em entrar lá, né? Não vai não. Não vai não. Vai não, porque se o Senhor te chamou, não vai não. Fique na posição do Senhor. Fique na posição que o Senhor te chamou. Sai dela não. Melhor ficar fora da caverna. Não. Porque se você estiver no deserto com Deus, Ele envia corpo, te alimentar. Ele envia tudo para te alimentar. Mas se você entrar na caverna fugir de Deus, meu amigo, não vai não. E aí, Elias ouviu a voz de Deus. Ele disse: Senhor, eu tenho lutado, eu tenho honrado o nome do Senhor, eu tenho procurado levar a verdade. E todos os outros profetas morreram. E eu fiquei sozinha, agora eu estou aqui, eu estou com medo. Ele entendeu. E talvez você também está temendo. Disse: como é difícil levar a palavra verdadeira, porque está cheio de ministério por aí dando jeitinho aqui, dando jeitinho aqui. Cheio de espírito de Jezabel dentro das igrejas. E aí, tem Elias que está querendo entrar na caverna. Por conta disso, porque Deus não te chamou para compartilhar com Jezabel, não, viu? Deus te chamou para estar no meio de um povo escolhido, um povo que Deus escolheu para fazer a diferença, um povo pelo qual Deus chamou para algo especial. Deus não chamou essa igreja para
Ele chamou eu e você para darmos galardão ao Senhor. E nós somos profetas do nosso Deus verdadeiros, que pregamos isso aqui, ó. A palavra dele não tira uma vírgula e nem um tiro, porque isso aqui é amor. Deus não está dando jeitinho para ninguém, não. Mas Jezabel está entrando nas igrejas, entrando no meio do povo, destruindo. E aí os profetas, os Elias de Deus, estão querendo. Caraca, campo de batalha. Estou cansado, como está difícil fazer a obra de Deus. Está difícil. E hoje ouvindo o pastor falando, eu disse, meu Deus, a que ponto que os profetas de Deus estão chegando? Preocupados às vezes com dinheiro. E Elias, pelo que a palavra fala, ele não carregava dinheiro no bolso não, né? Carregava riqueza não. Elias alimentava, onde ele passava, Deus entrava na providência. Hoje tem pregador que ele já vem falando, ó, a oferta é e esses profetas são de Jezabel, viu? São características de profetas de Jezabel. Porque profetas do Senhor Jesus, eles veem e sabem que o Senhor entra com a providência. O Senhor não deixa o filho dele mendigar o pão. Você pode passar por uma situação difícil? Passa, porque eu já passei por tantas. Mas ele garante a sua vitória. Quando o profeta Elias disse, eu fiquei só, estou cansado, houve um momento de diálogo, eu creio nele com o Senhor. E aí o Senhor diz, não filho, você vai parar não. Você ainda tem tanta coisa lá para frente para resolver, você quer parar? De jeito nenhum. Vai lá. Unge lá um rei, unge Jeú, uns 4 lá. E você esqueceu que lá em Israel tem 7.000 que não se plantaram? Talvez você pense que aquilo que você fez não germinou, por isso você quer desistir, né? Eu estou semeando, estou falando, e parece que o povo quer ouvir. Quem disse para você? Você vai falando a semente. Quem faz não é eu, não é você. É o Senhor. E aí o Senhor me falou em 7.000 que não se prostraram. E eu e você estamos aqui porque o Senhor está chamando diferente. Porque nós ainda não nos prostramos para adorar o Deus de Baal, o Deus de Jezabel. Nós estamos aqui para adorar o Deus de Israel, o Deus fiel, o Deus poderoso. Deus da providência. O Deus que quando fala cumpre. O Deus que quando nós dobramos os joelhos e clamamos ele responde. E porque você quer desistir? Porque quer desistir, profetiza de Deus. Porque quer desistir, Elias? De Deus. Sai da caverna, Elias. E a batalha de Elias não parou por ali. Ele continuou. Ele ouviu a voz do Senhor e continuou, permaneceu no campo de batalha. E eu fiquei imaginando coisas que foram acontecendo no longo dessa história. Elias entrou na caverna, quis
Israel, do Deus verdadeiro. E muitas coisas foram descobertas. E Jezabel, uma mulher que não se cansava. Mais adiante a palavra diz que ela quis a vinha de Nabote. E é assim a Jezabel que estão por aí, viu? Querendo só o teu dinheiro. A Jezabel que está por aí, querendo tomar a tua vinha. Querendo tomar o teu dinheiro. Querendo tomar o teu chamado. Querendo te tirar da promessa de Deus. Fique atento. Fique atento. Fique atento. Porque Jezabel, ela não tem o poder de Deus, mas ela tem uma estratégia para te tirar da posição do Deus de Israel. Fique atento. Para não ser iludido e nem enganado por Jezabel. E depois eu fiquei pensando que Elias profetizou que aquele Elias falou assim: Acabe e Jezabel, que profecia, e eu olhando Acabe falece, pega o corpo dele, carrega uma guerra, ele sofreu ali, naquela guerra, e o corpo dele sangrava, ele não suportou porque foi muitos ferimentos, e Acabe morreu. E a palavra do Senhor diz que o carro carregava e o sangue ia descendo e a água onde ele estava lavando o carro, o sangue não vinha. Cuidado. Cuidado, viu? Porque se você sair da presença do Deus de Israel e ouvir o chamado de Jezabel, é difícil. Mas o teu fim pode ser igual ao de Jezabel e de Acabe. E eu vejo como o Senhor, quando Ele promete algo em nossas vidas, eu estava falando para o pastor ali que o Senhor é tremendo, né? Ele é maravilhoso, é porque nós não conseguimos perceber, porque às vezes nós damos atenção a tantas coisas. Tantos projetos malignos. Só um minuto. E eu e você, profeta, do Deus de Israel, Elias de Deus, não tem que entrar no café